Olá, meus amigos, eu sou o professor Guilherme Almeida e estamos aqui para mais uma aula de semiologia. O tema de hoje é semiologia cardíaca e exame do precórdio. Nessa aula de semiologia cardíaca, iremos basicamente passar a rotina do exame físico, do exame do precórdio. Não nos atendo às questões da anamnese, estudo de sintomas e também não nos atendo às alterações ectoscópicas vinculadas à semiologia cardíaca. Vamos principalmente nos ater à inspeção, palpação e à ausculta da região do precórdio. Então, meus amigos, como objetivos principais da nossa aula é relembrar a fisiologia cardíaca básica e o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, né, dentro da sístole ventricular, diástole ventricular, sístole atrial, diástole atrial, conhecer as fases, né, o enchimento ventricular rápido, a contração atrial, as fases de contração volumétrica do ventrículo, a ejeção, né, as fases de ejeção dentro de uma sístole ventricular, são extremamente relevantes, sobretudo na ausculta, para que possamos determinar as bulhas cardíacas, determinar em que fase, em que momento se encontram os sopros, né? Determinar também a presença de outros sons como cliques e estalidos. Isso nós vamos estudar bastante durante essa aula. Criar uma rotina para o exame físico do precórdio, né? Exame físico, sempre é necessário haver uma rotina, que você siga uma sequência já estabelecida na sua cabeça, no seu raciocínio, para que você nunca deixe de faltar nada e para que o processo se torne cada vez mais natural conforme você for praticando. Então a gente vai falar aqui de inspeção, palpação, vamos rapidamente falar de percussão cardíaca e ausculta. Então inspeção, palpação e ausculta e demonstrar, lógico, as principais alterações dentro desse exame físico, com imagens, com também vídeos, e falar para vocês que semiologia cardíaca é difícil. É difícil muito mais na questão sensitiva, né? É difícil ouvir os sons, é difícil diferenciar as bulhas, é difícil avaliar quantas cruzes tem um sopro. Semiologia cardíaca, na sua teoria, não é difícil, mas na sua prática, ela é sim difícil, exige uma experiência, exige prática no cerne da palavra. Tenho certeza que vocês vão gostar da aula e que ela vai se tornar mais fácil depois da nossa aula. Bom, pessoal, então resolvi aqui abrir a câmera para vocês poderem me ver também, né? Para a gente poder se sentir mais próximo. A gente começa a nossa rotina do exame físico do precórdio avaliando os pontos, os focos de exame, os focos de ausculta, os focos de palpação. E começamos aqui pelo foco mitral. O foco mitral, ele é justamente na posição do ápice cardíaco, onde o ápice, ao realizar a sua contração, né, ao realizar a sua sístole, se choca contra a parede torácica e acaba abaulando aquela parede torácica, dando origem ao chamado ictus cordis, o batimento de ponta cardíaca. O foco mitral fica necessariamente no ponto do ictus cordis, em que, numa referência anatômica, esperamos que se localize na linha M clavicular esquerda, aproximadamente aqui no quinto ou sexto espaço intercostal, né? Então está aqui abaixo da linha mamilar, quinto espaço intercostal. Lembrando que a gente conta as clavículas, as costelas, perdão, os espaços intercostais, justamente aqui no ângulo external, né? O ângulo de Louis. Quando a gente vai para o lado, a gente cai justamente no segundo espaço. Aí vai contando, terceiro espaço, quarto espaço, quinto espaço, né? O foco tricúspide, ele fica na linha paraesternal esquerda. Nessa sequência aqui, geralmente quarto, terceiro, espaço intercostal, ok? O foco pulmonar fica no segundo espaço intercostal, linha paraesternal esquerda. O foco aórtico no segundo espaço intercostal, linha paraesternal direita. Lembrando, outros pontos de referência, né? Linha axilar anterior, linha hemiclavicular, que já falamos anteriormente, né? Fúrcula external, o ângulo external,
ou também chamado de ângulo de Louis. Então, essa é a localização dos 4 focos: foco mitral, foco tricúspide, foco pulmonar e foco aórtico. Coisas que fazem modificar a posição dos focos, principalmente biotipo, né? Aqui eu coloquei uma radiografia de um indivíduo longilíneo, veja o número de contagens de costelas, né? Veja o coração em formato em gota, alongado, e logicamente o foco mitral, né? O ápice desse coração vai ficar mais abaixo, né? Do que o quarto, quinto espaço intercostal, e vai ficar mais medial em relação à linha hemiclavicular esquerda. O indivíduo já brevilíneo, né, desloca aqui a ponta do coração mais externamente. Então, ele vai ficar lateralizado, vai ficar lateralizado em relação à linha hemiclavicular, vai ficar mais externo a essa linha hemiclavicular. E possivelmente vai ficar mais para cima em relação aos espaços intercostais. Provavelmente quarto espaço intercostal. O indivíduo normolíneo, que é esse do meio aqui, vai ficar justamente nas posições anatômicas, os focos que nós citamos anteriormente. Então, para a gente começar, né, vamos pela inspeção. O que o indivíduo deve avaliar numa rotina de exame físico do precórdio na inspeção? 5 pontos: abaulamentos, depressões, pulsações anormais e retração sistólica, além do ictus cordis, que é o fator determinante aí na inspeção, né? Em relação a abaulamentos, eu coloquei essa figura de um abaulamento no tórax, uma paciente com uma massa mediastinal, né? Essa massa mediastinal empurrou o externo dessa paciente e gerou um abaulamento nessa região. Tem um paciente aqui com depressão, um paciente com pectus escavatum. Tentei colocar aqui o pectus escavatum mais, como é que eu vou chamar? Mais diferente possível, mais grave possível, para chamar a atenção dessa questão da depressão, né? Então, alterações de abaulamentos e depressões são alterações mais esqueléticas. Pulsações anormais a gente pode verificar, sobretudo em região de fúrcula external, né? Principalmente quando o indivíduo tem um aneurisma de crosta de aorta ou tem uma massa sobre a aorta, ou quando é um indivíduo muito magro, né? Ou quando é um indivíduo muito magro numa situação de hipercinesia, um indivíduo que está taquicárdico, né? Está com febre, está fazendo exercício físico, tem hipertiroidismo, alguma coisa nesse sentido. As pulsações anormais dentro do exame do precórdio também podem ser epigástricas, e uma pulsação anormal epigástrica pode referir a um aneurisma de aorta abdominal, uma massa sobre um aneurisma de aorta abdominal ou hipertrofia do ventrículo direito, né? São coisas que podem gerar pulsações anormais epigástricas. Coloquei uma imagem aqui para a gente avaliar a retração, né? Retração sistólica. No caso aqui, a retração nesse neném é uma retração intercostal, ela não é uma retração sistólica. Mas essa retração intercostal tem a ver com esforço respiratório, né? Retrações sistólicas da parede torácica eram mais comuns quando o indivíduo tinha aquelas pericardites graves, né? Pericardites fibrosantes, que acabavam aderindo o pericárdio visceral parietal, e quando o coração fazia a sua contração, ele acabava puxando toda a parede. Na época que a tuberculose e outras etiologias que causavam pericardite inflamatória tinham seu diagnóstico tardio e muitas vezes não tinham o tratamento adequado, acabando evoluindo para fibrose pericárdica, né? E a retração sistólica. Aqui eu coloco o ictus cordis de um paciente, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, tá pulsando, tá pulsando, tá pulsando. E possivelmente ele está localizado ali no quinto ou sexto espaço intercostal. O ictus cordis é justamente o ponto em que, na sístole ventricular, há o batimento de ponta do coração contra a parede torácica. Então, o ictus desse paciente é visível. Lógico, né? Ele é visível porque o paciente é magro, né? A gente está vendo aí
as costelas proeminentes desse paciente. Isso facilita bastante. O ictus ele pode ser invisível de forma natural, se o indivíduo tem uma estrutura muscular proeminente, se o indivíduo é obeso, por exemplo, mas ele também pode ser invisível se o coração não tem tanta força de contração, numa insuficiência cardíaca, por exemplo, ou se tem líquido no pericárdio, né, num derrame pericárdico. Da mesma forma que o ictus pode ser proeminente, além de se o paciente for magro, né, se o paciente está no estado de hipercinesia e que a força de contração cardíaca é maior. Por exemplo, anemia, por exemplo, hipertiroidismo, por exemplo, exercício físico e etc., como nós já citamos anteriormente. Então, a inspeção do pré-córdio é abaulamentos, retração, né, sistólica, depressões, pulsações anormais e, sobretudo, a avaliação do ictus cordis. O ictus cordis ele deve ser avaliado principalmente com o examinador tangenciando, né? Olhando o paciente de lado para conseguir ver a elevação, se inclinando, colocando uma fonte de luz, né? Tangenciando também aquele hemitórax esquerdo, para que você consiga ver esse ictus com maior facilidade. É evidente que na visão frontal aqui também é possível, sobretudo em pacientes magros. E depois da inspeção vem a palpação. A palpação, ela principalmente vai em cima da questão do ictus cordis novamente, né? Do batimento de ponta cardíaca. E aí eu fiz questão de colocar uma imagem aqui em relação à técnica, né, dessa palpação. Você coloca a mão espalmada sobre o ponto que você espera ou que você tenha visualizado na inspeção, que é justamente o quinto, sexto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda. E aí você vai sentir uma pulsação difusa sobre a palma da sua mão. E aí você vai escorregar, deslizar a ponta do seu dedo em direção à origem desse batimento. Se essa pulsação elevar o seu dedo, fizer o seu dedo subir, você pode dizer que é um ictus cordis palpável. E a partir do momento que você palpar esse ictus, você determina a sede, quarto, quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular esquerda. Quando esse ictus sobe, né, você sabe que está na sístole ventricular. Quando ele desce, você sabe que está na diástole ventricular. Você pode avaliar a extensão, que no geral é uma polpa digital. Você pode avaliar a intensidade e forma, se esse ictus é propulsivo, se ele empurra fortemente o seu dedo, se ele é globoso, se ele tem um formato arredondado, ou se ele é difuso, faz um choque difuso. Ele é difícil, né, de ser palpado, às vezes nem eleva a ponta do seu dedo dessa maneira. E você pode ainda pedir, né, ao palpar o ictus, pedir para o paciente virar decúbito lateral esquerdo e esse ictus vai sair da ponta do seu dedo, ou seja, isso é um ictus móvel. Guilherme, o que todas essas informações significam, né, que é o mais importante? Primeiro, ao palpar o ictus, você consegue determinar uma fase do ciclo cardíaco, que é a sístole ventricular e a diástole ventricular. Perfeito? A sede, né, como a gente viu logo lá no início, né, a sede ela pode ser modificada por biotipos. Então, fique atento ao biotipo do paciente. Um paciente mais longilíneo, o ictus pode estar mais abaixo e mais medial. Um paciente brevilíneo, ele pode estar mais acima e mais lateral. Mas também nas alterações não fisiológicas, né? Por exemplo, um indivíduo DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, hiperinsuflação pulmonar, ele vai tender a ter o coração em gota, muito parecido com um paciente longilíneo, e desviar esse ictus. Um paciente com cardiomegalia chagásica, cardiomegalia em relação à insuficiência cardíaca congestiva, esse ictus vai ficar deslocado, né? Vai ficar deslocado para baixo e para fora. Um indivíduo que, por exemplo, apresente uma cardiomegalia, também, e por insuficiência cardíaca, também vai aumentar o tamanho desse ictus e a extensão. Ele vai ser maior do que uma polpa digital. Muitas vezes esse ictus vai ser mais fraco, mais difuso, né? No indivíduo com hipertrofia cardíaca,
por uma hipertensão, ou porque é um atleta, por exemplo, ou está no estado hipercinético, um hipertiroidismo, uma anemia, um exercício físico, o ictus vai tender a ser mais forte, mais propulsivo, empurrar mais o seu dedo. E a mobilidade? A mobilidade naquelas questões, né, da sínfise pericárdica, se o pericárdio parietal e visceral estão aderidos para uma pericardite fibrosante, por exemplo, o ictus não vai ser móvel, ele vai ser um ictus fixo. Ou seja, o normal é ele ser móvel. O normal é quando o paciente vira em decúbito lateral esquerdo, que ele saia da ponta do seu dedo. Cabe ressaltar também que o decúbito lateral esquerdo aproxima a ponta cardíaca da sua mão. Então, ele facilita a palpação desse ictus. Se você está com dificuldade de fazer essa palpação aqui do ictus, peça para o paciente virar em decúbito lateral esquerdo e tente palpá-lo. Você vai conseguir com maior facilidade. Lembrando que, se você não palpar o ictus, não fique frustrado. Eventualmente, seu paciente pode ser um obeso. Seu paciente pode ter DPOC e ter um pulmão hiperinsuflado e afastar a ponta do coração do seu dedo. O paciente pode ser muito musculoso. O paciente também, por outro lado, pode ter uma patologia como insuficiência cardíaca congestiva e a contração do coração ser tão fraca que você não consegue palpar esse ictus. Então, é super importante que você colete dados, mas transforme esse dado em informação. E para isso vai precisar do raciocínio clínico e do conhecimento da semiologia que estamos passando para vocês. Outra coisa, né? Você deve palpar todos os focos. Mitral, como a gente focou no ictus, palpar o foco tricúspide, palpar o foco pulmonar, palpar o foco aórtico, em busca de frêmito. Frêmito é a sensação tátil do turbilhonamento de um fluxo. Sempre que você tem frêmito, você tem turbilhonamento daquele fluxo. E provavelmente tem um ponto de insuficiência ou um ponto de estenose, né? Ou você tem regurgitação ou você tem obstrução, sobretudo nas válvulas correspondentes ao foco. Então, se você encontrar um frêmito em foco pulmonar, um frêmito em foco aórtico, pense que há um turbilhonamento do fluxo naquela região. Veja se esse frêmito é sistólico ou diastólico. Por exemplo, uma válvula pulmonar deveria estar aberta na sístole ventricular. Se você sente um frêmito sistólico na válvula pulmonar, é porque é um frêmito possivelmente ocasionado por uma estenose, porque a válvula deveria estar aberta, mas aí ela não está abrindo completamente, está gerando um frêmito sistólico. E se esse frêmito for diastólico, né, possivelmente uma regurgitação, possivelmente uma insuficiência da válvula pulmonar. Guilherme, como que eu sei se está na sístole ou diástole quando eu estou palpando a válvula pulmonar? Quando eu estou palpando o foco pulmonar? Você pode colocar a outra mão na carótida e avaliar a concomitância, né, com o batimento carotídeo. O batimento carotídeo está na sístole, ou até mesmo correspondência com o ictus cordis, ok? E o frêmito ele é classificado e categorizado em cruzes, até 4 cruzes, né? 1, 2, 3, 4 cruzes. Isso mede a intensidade do frêmito. Eu, particularmente, não categorizo em 4 cruzes, eu categorizo como presente ou ausente. Tem frêmito ou não tem frêmito. O atrito pericárdico é a sensação do roçar, né, de couro, do roçar do pericárdio parietal no roçar no pericárdio visceral. Isso está relacionado àquela sínfise pericárdica, né, que dá a retração sistólica, que dá a não mobilidade do ictus cordis. O atrito pericárdico está muito relacionado às pericardites, né, sobretudo fibrosantes, constritivas. O choque valvar, né, o choque valvar que você pode palpar em todos os focos, significa que aquela válvula está fechando com mais força. E justamente isso que você palpa, né? E você tem a sensação que a válvula está fechando com um vigor tremendo. O choque valvar significa hipertensão naquela região. Ou seja, se você palpar um choque valvar em foco pulmonar, isso significa hipertensão pulmonar. Se você palpa um choque valvar em válvula aórtica, significa hipertensão arterial sistêmica, né? E a hipertensão pulmonar e a hipertensão arterial sistêmica exigem a sua própria avaliação dentro do raciocínio clínico. Então, importante, na palpação você deve procurar pelo ictus cordis,
avaliar se há presença de frêmito em algum dos focos, avaliar se há atrito pericárdico e avaliar se há choque valvar em algum dos focos. Mas a palpação não termina por aí. Ela termina com a palpação do chamado ictus de VD, que nós vamos ver agora. Então, o ictus de VD, ele sugere uma hipertensão pulmonar, porque se o ventrículo direito ele está fazendo uma força de contração maior, a ponto de gerar um ictus, a ponto de estar hipertrofiado, é porque ele tem que vencer uma pressão pulmonar maior. Hipertensão pulmonar pode ser causada por congestão, né, retrógrada, porque o ventrículo esquerdo não está bombeando o sangue adequadamente para frente, vai aumentar a pressão no ventrículo esquerdo, vai aumentar o volume residual no átrio esquerdo, vai aumentar a pressão hidrostática nos capilares pulmonares e, logicamente, para o ventrículo direito bombear sangue para esses vasos pulmonares, vai ter que fazer uma força maior. Pode ser por obstrução, como uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, ocluindo parcialmente a artéria pulmonar, e o ventrículo direito vai ter que fazer uma força maior, entre outras causas, né, como DPOC, por exemplo. Para a gente palpar esse ictus de VD, existem 3 manobrinhas principais, né? A manobra em garra, que você usa a ponta dos seus dedos nos espaços intercostais, essa é a minha preferida, e vê se tem algum ictus aqui, se tem algum ponto que eleva o seu dedo. Aqui, o soco, né? Em que você bota a mão em formato de soco, né? O punho. E aqui a mão espalmada, né? A mão espalmada, você também pode utilizar isso. E aqui a palpação da região epigástrica, abaixo, né, do processo tifoide, e ver se tem uma pulsação vindo de cima para baixo nos seus dedos. Qualquer uma dessas manobras, se identificar um ictus de VD, isso significa hipertensão pulmonar. O ictus de VD, quando é palpável, é patológico. Então, uma breve pausa para falarmos sobre percussão, né? No passado era realizada a percussão do precórdio com o objetivo de delimitar a área cardíaca, ver se esse coração está com uma área aumentada ou delimitar simplesmente a área cardíaca. Depois da era da radiografia, né, da radiologia, nós vimos que havia uma margem grosseira de erro em relação à percussão para delimitar a área cardíaca. Então, a percussão foi abandonada. O que a gente pode falar? Que ela pode ser útil em casos isolados, específicos, como a destrocardia, né? Se você percutir os espaços intercostais aqui, você vai ouvir um som claro atimpânico pulmonar e não a maciez cardíaca, né? Que vai ser encontrada do lado direito. Uma destrocardia num situs inversus totalis. Pode ser que a percussão auxilie você a reconhecer que o coração está para o lado direito, não para o lado esquerdo. Fora isso, não há mais utilidade na percussão na rotina do exame físico do precórdio. Vamos falar finalmente de ausculta cardíaca, a parte mais complicada, né, que vai exigir maior tempo, vai demandar maior tempo. Lembrar que a ausculta cardíaca hoje utilizamos estetoscópio, tá? Não fazemos igual no passado, colocamos o ouvido no tórax do paciente sobre um lenço de seda. E o estetoscópio você pode usar o diafragma ou a campânula. A campânula principalmente para auscultar sons rudes, sons de baixa frequência, sons graves, e o diafragma para ouvir sons finos, sons agudos, sons de frequência maior, ok? Então, você vai ter que auscultar todos os focos, mitral, tricúspide, pulmonar e aórtico, né? E o que você vai procurar na sua ausculta cardíaca? Vai procurar por bulhas e silêncios, vai procurar por estalidos e cliques, vai avaliar a presença de desdobramento dessas bulhas, vai procurar por sopros cardíacos e também, se possível, vai auscultar ruídos pericárdicos, como o ruído do atrito pericárdico, ok? Então, agora, passo a passo, nós vamos falar de cada um desses itens que merecem ser auscultados. Como que você ausculta bulha e silêncio, como você avalia estalidos e cliques, como você vai avaliar os desdobramentos e como você vai categorizar e ouvir os sopros para dar o seu diagnóstico. Então, se ajeitem aí na poltrona, ou seja lá onde vocês estejam, né? Porque chegou o momento da gente relembrar o ciclo cardíaco.
Então, o ciclo, né? Você pode começar de onde você quiser, né? Eu vou começar pela diástole ventricular e pela sístole atrial, logicamente. Então, o que acontece? O ventrículo, vamos pensar no ventrículo direito, ok? O ventrículo direito, ao se iniciar a diástole ventricular, está vazio, está apenas com mero resíduo de sangue, volume residual de sangue dentro dele. E ele está completamente relaxado. E ao realizar esse relaxamento, a sua pressão intraventricular irá diminuir, né? Lógico, você está aumentando o volume, né? O conteúdo continua o mesmo, a pressão irá diminuir. Quando essa pressão intraventricular for menor do que a pressão atrial, o que vai acontecer com a válvula? No caso aqui, a tricúspide. A válvula tricúspide vai se abrir, né? E ao abrir a válvula tricúspide, você terá um enchimento ventricular rápido, a primeira fase da diástole ventricular, enchimento ventricular rápido, ok? E ao final desse enchimento ventricular rápido, haverá uma contração atrial, ou sístole atrial. E essa contração atrial faz um kick atrial, faz a evacuação do restinho de sangue que tinha ali no átrio, né? Uma pequena quantidade de sangue a mais para os ventrículos. E os ventrículos agora estão cheios. Então, a diástole ventricular é composta de enchimento ventricular rápido e contração atrial. Nesse momento, o ventrículo cheio vai se iniciar a sua sístole. Então, ele vai começar a contrair, 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 certo? Quando a pressão intraventricular ultrapassar a pressão intraatrial, as válvulas, no caso aqui a tricúspide, também a mitral, vão fechar. Clic, fechou, ok? E o ventrículo vai continuar contraindo, 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 e dessa vez uma contração isovolumétrica, com as duas válvulas fechadas, tanto a tricúspide e a pulmonar, quanto a mitral e a aórtica fechadas, ok? Então, a pressão dentro do ventrículo vai começar a aumentar. Ele está se contraindo e as duas válvulas fechadas. Quando essa pressão supera a pressão da circulação pulmonar e da circulação sistêmica, tanto a válvula pulmonar quanto a aórtica se abrem e haverá a fase de ejeção, justamente a fase principal da sístole ventricular, certo? A ejeção. E aí, o ventrículo, depois de ejetado, vai começar a se relaxar, relaxar, relaxar. E conforme a pressão ventricular vai caindo, perfeito? Se fecha tanto a válvula pulmonar quanto a válvula aórtica. E aí se recomeça o ciclo. Se vocês não entenderam algum ponto dessas etapas do ciclo cardíaco, sugiro voltar esse slide e ouvir tudo novamente, pois nós vamos precisar de todas essas informações para dar continuidade à nossa rotina do exame físico. Vamos falar agora sobre bulhas cardíacas. Bulhas cardíacas nós chamamos de B1 e B2. Essas são as bulhas fisiológicas. B1, fechamento das atroventriculares, tricúspide e mitral. B2, o fechamento das semilunares, pulmonar e aórtica. Quando você coloca o estetoscópio no precórdio, um dos focos de ausculta, você vai ouvir o seguinte som: tum-tá, tum-tá. Tum-tá, tum-tá, em que tum é B1 e tá é B2. Tum é o fechamento de tricúspide mitral e tá o fechamento da pulmonar e aórtica. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Entre o tum e tá, nós temos um pequeno silêncio. Esse pequeno silêncio justamente é a fase de sístole, a fase de ejeção, sístole ventricular. E o grande silêncio entre o tá e o tum é a diástole ventricular, ok? Então, pequeno silêncio, sístole ventricular, grande silêncio, diástole ventricular. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. O examinador deve identificar tum, B1, tá, B2. Entre o tum e tá, sístole, pequeno silêncio. Entre o tá e o tum, diástole ventricular, o grande silêncio. Tum-tá, 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 tum-tá. Isso é uma ausculta normal. E aí,
Nesse momento, o examinador deverá buscar por bulhas acessórias, B3 e B4, em que B3 significa uma sobrecarga de volume. Sobrecarga de volume quando há um volume residual ventricular maior. Por exemplo, nas situações de congestão, né? Por exemplo, se o indivíduo tiver um infarto agudo do miocárdio e ventrículo esquerdo, e isso gerou uma disfunção desse ventrículo esquerdo, logicamente o volume não ejetado dentro desse ventrículo esquerdo será maior, e isso poderá gerar uma B3, assim como uma hipertensão pulmonar pode aumentar o volume residual do ventrículo direito, ocasionando uma B3, né? Então, B3 significa sobrecarga de volume, e é justamente o som originado do enchimento ventricular rápido. Quando você abre a mitral ou você abre a tricúspide, você tem um enchimento ventricular rápido. Se o volume residual for maior, a colisão da água, do sangue que chega com o sangue que está ali residual, vai gerar um som que vai reverberar nas cordoalhas e vai gerar o som de B3. Sabe como é que é o som de B3? Tum, tatá, tum, tatá. Esse segundo tá é B3. Porque o enchimento ventricular rápido nada mais fica do que no grande silêncio, na diástole ventricular. Então, tum B1, tá B2 e o segundo tá B3. Tum tatá, tum tatá, tum tatá. B3 também é chamado de choque protodiastólico, porque ele fica no início da diástole. Tum tatá, tum tatá. Esse ritmo também é chamado de galope protodiastólico, porque lembra um galope de um cavalo. Tum tatá, tum tatá, tum tatá, tum tatá. B4 é um som oriundo da contração atrial vigorosa. A contração atrial vigorosa, ela ocorre no final da diástole, concordam? Porque o enchimento ventricular rápido é no início da diástole. A contração atrial fica no final da diástole. Então, o som que fica de B4 é trum-tá, trum-tá. Por que trum, Guilherme? Porque B4 está trepado na B1, está muito próximo da B1. Então, ao invés de você ouvir o tum-tá, 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 que é o normal, você ouve trum-tá, 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 trum-tá. E esse também é chamado de ritmo de galope, mas um galope pré-sistólico, que antecede a sístole, também chamado de bulha acessória B4. E você, inclusive, pode ter uma sobrecarga de pressão por uma hipertensão arterial sistêmica ou uma hipertensão pulmonar que faça com que aquele átrio tenha que fazer uma contração mais vigorosa para vencer essa sobrecarga de pressão. Sendo que B4 também pode ser fisiológica, caso o indivíduo seja um atleta ou seja uma criança, né? E que trabalhe com pressões maiores dentro daquelas câmaras, né? Então, o som normal é tum-tá, 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 tum, B1, tá, B2. Pequeno silêncio entre tum e tá, grande silêncio entre tá e tum. Pequeno silêncio sístole, grande silêncio diástole. Se o indivíduo tem sobrecarga de volume, você ouve uma B3, tum, tatá, tum, tatá, tum, tatá. Se o indivíduo tem sobrecarga de pressão, você ouve trum, tá, trum, tá, trum, tá. Agora, existem indivíduos, né, que têm sobrecarga tanto de pressão quanto sobrecarga de volume, como, por exemplo, nos indivíduos hipertensos e que geram congestão. E aí você vai ter um galope de soma, em que você tem B1, B2, B3 e B4. Trum, tatá, trum, tatá, trum, tatá. Certo? No próximo slide, a gente vai revisar um pouquinho dessa questão de B3 e B4. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre B3 e B4. Então, eu resolvi escrever aqui, né? B3 é uma sobrecarga de volume, um ruído protodiastólico, né? Porque ele fica no início da diástole, ele tem um som de baixa frequência, melhor auscultado, né? Com a campânula, ocorre na fase de enchimento ventricular rápido, como eu falei para vocês, quando o volume residual é grande. E aí aquele sangue que chega encontra aquele volume residual e gera a origem do som, né? Faz a origem do som. Geralmente ele é mais audível no foco mitral, né? E as causas são sobrecargas de
volume, insuficiência aórtica, insuficiência mitral, miocardiopatias congestivas, ok? Já B4 é um ruído telediastólico, ele fica no final da diástole, na etapa de contração atrial. Pode ser fisiológico em crianças, idosos e até atletas, e as principais causas são as causas que geram sobrecarga de pressão, hipertensão arterial sistêmica, hipertensão pulmonar, uma estenose da válvula pulmonar, por exemplo, certo? Então, B4 pode ser fisiológica ou patológica, e B3 é sempre patológica. Lembrar que o som de B3, tum-tatá, é o segundo tá, né? O galope protodiastólico, e o som de B4 é trum-tá, que ele antecede a sístole, ele é trepado ali na B1, ele antecede a B1, ok? Então, meus amigos, nós vamos agora mostrar o verdadeiro som do coração. Vou reproduzir aqui para vocês o som de B1 e B2, o fechamento das atrioventriculares e o fechamento das semilunares. O som de tum-tá, 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 tum-tá. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês o som de B3, o som da sobrecarga volumétrica, o galope protodiastólico, a fase de enchimento ventricular rápido no início da diástole. Tum-tatá, tum-tatá, tum-tatá. E agora mostrar o som de B4, a sobrecarga de pressão, o galope pré-sistólico, o som que antecede B1, trum-tá, trum-tá, trum-tá. Por último, o som do galope de soma, em que há a presença da B1 e B2, as bulhas normais, mais a bulha B3 e B4. Trum-tatá, trum-tatá, trum-tatá. Então, espero que tenha ficado mais evidente agora para vocês aí os sons das bulhas. Vamos dar sequência à aula. Meus amigos, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre estalidos e cliques, né? O estalido é um som de origem valvular diastólico, ou seja, ele fica no grande silêncio. E não é B2, né? É um som agudo, seco e de curta duração e que representa a abertura das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide. Então, o estalido de abertura, o som de abertura da válvula, geralmente ocorre quando há calcificação dos folhetos valvários, comum na estenose mitral e também na estenose tricúspide. Vou colocar aqui o som para a gente conseguir ouvir, né, o som no grande silêncio, após B2. Então é um som de tum-ta-crec, 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 né? O crec é o som do estalido de abertura da válvula. E muitas vezes, quando o indivíduo tem estenose mitral, ele tem um sopro, né? Então o tum-taf do sopro é o tum-taf com crec no meio. Vamos ouvir. O som do clique. O clique é um som sistólico, né? Um som sistólico de origem valvular não B1. É um som agudo, de alta frequência e intenso, por abertura das válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. Então, o som do clique de abertura, por calcificação dos folhetos, né, aórtico ou pulmonar, é mais comum na estenose aórtica e pulmonar. Então, a gente tem um som no pequeno silêncio. Vamos ouvi-lo.
É o tum-tá com um som no meio, né? E, lógico, né? Quando a gente tem um clique, né, de abertura por estenose aórtica, por exemplo, a gente consegue ouvir o sopro no pequeno silêncio. Então, tuf-tá, 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 e no meio do sopro tem o som do clique. Isso é bem mais difícil de ouvir, né, meus amigos? Mas, com tempo e com treinamento, é possível sim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre desdobramento, né? Desdobramento é o seguinte, queria perguntar para vocês se isso aqui fosse uma curva, né? Pressão por tempo dentro de um ventrículo, por exemplo, pressão por tempo. O ventrículo está contraindo, contraindo e está aumentando a pressão. Qual é a válvula que vai abrir primeiro? A aórtica ou pulmonar? Qual é a válvula que abre primeiro? A primeira válvula a abrir, logicamente, é a válvula pulmonar. Por quê? Porque a circulação pulmonar ela tem menor pressão do que a circulação sistêmica. Então, conforme a pressão no ventrículo vai subindo, a válvula pulmonar tem menor pressão do outro lado e ela se abre primeiro. E lógico, por conseguinte, a válvula que vai abrir na sequência é justamente a válvula aórtica, né? E aqui você tem o período de ejeção, né? Da sístole propriamente dita. Então, logicamente, conforme aquele ventrículo vai se relaxando e a pressão vai caindo, qual é a primeira válvula a fechar? A primeira válvula a fechar é a válvula aórtica, porque a pressão pós-válvula aórtica é maior do que a pressão pós-válvula pulmonar, né? Então, a válvula pulmonar é a segunda a se fechar. Então, o que acontece? Nesse som de fechamento de válvula aórtica e de válvula pulmonar é B2, é o tá, né? Então, o componente tá do tum-tá, ou seja, da B2, ela é formada por dois sons. Um componente de fechamento aórtico, que fecha primeiro, e um componente de fechamento pulmonar, que fecha depois. Então, o que acontece? Um indivíduo não inspirado, o som é tum-tá, tum-tá, tum-tá. Mas quando aquele indivíduo inspira profundamente, o retorno venoso aumenta e aumenta o volume sanguíneo que o ventrículo direito vai ter que lidar no lado direito do coração. E com maior volume sanguíneo, a válvula pulmonar vai ter que permanecer mais tempo aberta. E por ela permanecer mais tempo aberta, o componente pulmonar se desvia, se distancia do componente aórtico. E aquele som que era tum-tá, 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 quando o indivíduo inspira profundamente, se torna tum-trá, tum-trá, tum-trá. Então, eu vou mostrar para vocês o som aqui de um desdobramento fisiológico de B2, em que o tum-tá é no indivíduo não inspirado e tum-trá quando o indivíduo inspira profundamente. Perfeito? Espero que tenham entendido. Tum-tá, o indivíduo não inspirado, e tum-trá, quando o indivíduo inspira profundamente. Agora a gente vai falar sobre desdobramento fixo ou desdobramento permanente, né? No desdobramento fixo ou permanente, o indivíduo não inspirado, o som já naturalmente é tum-trá, tum-trá, tum-trá. Por quê? Porque a válvula pulmonar já naturalmente demora mais a fechar. E quais são as causas para que a válvula pulmonar demore mais a fechar? Uma das causas é o bloqueio de ramo direito. Um atraso na condução para o ventrículo direito faz com que aquela válvula pulmonar feche atrasada e a bulha já seja naturalmente desdobrada. Um outro motivo é a hipertensão pulmonar, em que a válvula pulmonar vai ter que permanecer mais tempo aberta para conseguir vencer aquela patologia que cursa com o aumento da pressão na circulação pulmonar. E o outro, por exemplo, é uma outra obstrução pulmonar, como por exemplo uma estenose pulmonar, ok? Então, quando aquele indivíduo inspira profundamente, continua sendo tum-trá, 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 tum-trá. Não muda absolutamente nada, né? Não muda absolutamente nada em relação à escuta do indivíduo não inspirado. Então, por isso que esse desdobramento
ele é chamado de desdobramento fixo. Ele não muda, é tum-tra no indivíduo inspirado e tum-tra no indivíduo não inspirado. Vamos tentar ouvir aqui um pouquinho o som? Então a gente conseguiu ouvir que é só tum-tra, 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 tum-tra. Não muda absolutamente nada, né? Tanto com o indivíduo inspirado ou não inspirado. Temos também o chamado desdobramento paradoxal. Podemos ver aqui que em uma situação esdrúxula, né? A válvula aórtica fecha depois da pulmonar. Isso pode acontecer se há um bloqueio de ramo esquerdo, fazendo um atraso no fechamento da válvula aórtica, ou se há hipertensão arterial sistêmica ou há estenose aórtica, ok? O que acontece é o seguinte, que no indivíduo não inspirado, ele já vai estar com a bulha desdobrada. Ele vai ouvir tum-tra, 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 porque o componente aórtico vai estar afastado do componente pulmonar. E quando aquele indivíduo inspira profundamente, o componente pulmonar se aproxima do aórtico, porque o componente pulmonar também vai estar atrasado, igual o componente aórtico já estava atrasado normalmente, porque na inspiração profunda aumentou o retorno venoso e a válvula pulmonar terá que permanecer mais tempo aberta. E aí o que acontece? É o contrário do desdobramento fisiológico. O indivíduo não inspirado, ele consegue ouvir o som desdobrado, tum-tra, 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 tum-tra. E justamente quando ele inspira profundamente, o desdobramento desaparece, vira tum-tá, 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 tum-tá. Então, por isso, nós chamamos de desdobramento paradoxal. Vamos ouvi-lo? Então, tum-tra no indivíduo não inspirado e tum-tá no indivíduo inspirado, o contrário do desdobramento fisiológico. Então, o desdobramento fisiológico da segunda abulha ocorre o desdobramento com a inspiração profunda, porque aumenta o retorno venoso e o componente pulmonar tem que ficar mais tempo aberta. Tum-tá, não inspirado, tum-tra, inspirado. O desdobramento permanente da segunda abulha, tanto no bloqueio de ramo direito, na hipertensão pulmonar grave, ele ocorre justamente com a bulha no indivíduo inspirado ou não inspirado, tum-tra, 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 tum-tra. A segunda bulha permanece sempre desdobrada. E o desdobramento paradoxal da segunda bulha, em que no indivíduo não inspirado é tum-tra e no indivíduo inspirado é tum-tá, o contrário do desdobramento fisiológico, ocorre no bloqueio de ramo esquerdo, na estenose aórtica e na hipertensão arterial sistêmica grave. Os sopros, né? O sopro é um componente muito importante, né? Ele indica o turbilhonamento do fluxo, que aquele fluxo deixa de ser laminar. O sopro é a sensação auditiva do turbilhonamento desse fluxo, assim como o frêmito é a sensação tátil do turbilhonamento desse fluxo. O sopro, a gente deve classificá-lo de acordo com a posição no ciclo cardíaco, se ele é um sopro sistólico ou é um sopro diastólico. Lembrar que o pequeno silêncio é a sístole e o grande silêncio é diástole. O tempo, se ele é proto, meso, tele ou holo, ou seja, proto no início daquela fase do ciclo, meso no meio da fase daquele ciclo, tele no final da fase daquele ciclo, ou holo durante todo aquele ciclo, durante todo aquele pequeno silêncio ou todo aquele grande silêncio. A sede, né, qual foco que ele foi auscultado, se o sopro é no foco mitral, é no foco tricúspide, no foco aórtico ou no foco pulmonar, se ele irradia para dorso ou região de carótida, se ele tem uma intensidade em cruzes. Um sopro de uma cruz é um sopro que um examinador experiente consegue ouvir e o não experiente não ouve. Um sopro de duas cruzes é um sopro que um examinador experiente consegue ouvir e o examinador inexperiente tem dúvida que ele existe. E o sopro grau 3 é um sopro fácil de ouvir. Um examinador experiente e o inexperiente consegue ouvi-lo com facilidade. Se esse sopro tem frêmito, tem uma presença de frêmito palpável, ele se torna um sopro de 4, 5 ou 6 cruzes, né? Se um examinador experiente ouve e o não experiente não ouve, e com frêmito, 4 cruzes. Se o experiente ouve e o não experiente tem dúvida e tem frêmito,
5 cruzes. E se ambos auscultam com facilidade, 6 cruzes com a presença de frêmito. A tonalidade, se é um som agudo ou se é um som grave. O timbre, se ele é suave, se é rude, se é musical, se é aspirativo, se é um ruflar, que é um som grave, né? E também a sensibilidade desse sopro a manobras, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre as manobras. Então, a gente está apresentando aqui para vocês características que têm que ser estudadas para cada sopro. Mas, lógico, né, em doenças orovalvares, nós vamos estudar cada sopro especificamente para cada doença orovalvar. Então, quais manobras são essas, né, que modificam os sopros? A manobra de Rivero Carvalho, né, aumenta o retorno venoso com consequente aumento dos sopros do lado direito. A manobra de Rivero Carvalho é justamente a inspiração profunda. Você fala para o paciente, inspira profundamente, ele respira fundo. Respira fundo, ele vai respirar fundo. E se o som daquele sopro aumentar, isso é um indicativo que ele é um sopro do lado direito, um sopro tricúspide, um sopro pulmonar, né? O hand grip, o aperto da mão, aumenta a resistência vascular periférica e, consequente, aumenta os sopros de regurgitação aórtica ou regurgitação mitral. O hand grip aumenta os sons de regurgitação do lado esquerdo do coração, né? A manobra de Valsalva, quando o indivíduo aperta o nariz e assopra. Aumento da pressão intraabdominal e redução do retorno venoso. Então, a manobra de Valsalva, né, por consequência, aumenta os sopros de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, porque ele aumenta a obstrução, principalmente ocasionada pelo septo, e aumenta os sopros de prolapso da válvula mitral, ok? Então, essas são as 3 manobrinhas que vocês têm que conhecer, que podem alterar aí os sons, né, a intensidade do som de cada sopro. Coloquei aqui para vocês uma tabelinha, né? Deixa eu até tirar aqui meu rosto da frente, pronto. Coloquei aqui para vocês uma tabelinha descrevendo os principais sopros relacionados com as suas doenças orovalvares. Vamos dar uma olhada aqui com um pouquinho de cuidado? Então, por exemplo, um sopro em foco mitral. Se ele é um sopro diastólico, a válvula mitral durante a diástole deveria estar aberta. Se é um sopro durante a diástole, é um sopro de estenose mitral. Ela deveria estar aberta, mas como ela não abriu completamente, ela está fazendo obstrução parcial ao fluxo. E a característica dela é que é um sopro grave, é um ruflar. Se é um sopro sistólico em válvula mitral, é um sopro de insuficiência mitral, porque durante a sístole a válvula mitral deveria estar fechada. E esse sopro geralmente é circular, ele irradia para o dorso, né? Quando ele dá a volta no tronco todo, a gente chama ele de sopro circular de Miguel Couto. Quando o sopro é no foco aórtico e é um sopro diastólico, a válvula aórtica deveria estar fechada na diástole. Então, é um sopro de insuficiência aórtica. É um sopro aspirativo ou musical. Se é um sopro sistólico, a válvula aórtica deveria estar aberta durante a sístole. Então, é um sopro de estenose aórtica. E é um sopro circular, também irradia para o dorso e tem característica de ser em diamante. Ele é mais acentuado no meio da sístole, né? Quando é um sopro tricúspide diastólico, é um sopro de estenose tricúspide, porque a válvula tricúspide deveria estar aberta durante a diástole. E ele aumenta com a manobra de Rivero Carvalho, aumenta com a inspiração profunda, que aumenta os sons do lado direito do coração. Quando ele é um sopro sistólico, é de insuficiência tricúspide, também aumenta com a manobra de Rivero Carvalho. Para que serve a manobra de Rivero Carvalho, né? É porque muitas vezes, né, um sopro, por exemplo, mitral, né? Vamos dizer, um sopro diastólico mitral. Ele às vezes, um sopro sistólico mitral. Esse sopro sistólico, ele é circular, ele às vezes irradia até para o foco tricúspide, né? Mas se esse sopro sistólico aumentar com a manobra de Rivero Carvalho, você sabe que, na verdade, é uma insuficiência tricúspide. Se ele não aumentar, na verdade, ele é um sopro irradiado da válvula mitral para o foco tricúspide. Então, é útil, né, a manobra de Rivero Carvalho para diferenciar sopros mitrais que irradiam para o foco tricúspide de um sopro originalmente tricúspide, né?
E continuando aqui, o sopro pulmonar, né? Diastólico, ele é um sopro de insuficiência pulmonar, porque na diástole a válvula pulmonar deveria estar fechada e ele irradia para a clavícula esquerda. E o sopro sistólico em foco pulmonar é um sopro de estenose pulmonar, porque a válvula pulmonar deveria estar aberta na sístole. Existem dois sopros funcionais que eu resolvi colocar aqui. O sopro de Auschwitz, que é um sopro diastólico de insuficiência aórtica e que é manifesto como uma estenose aórtica funcional. Ou seja, um sopro diastólico de insuficiência aórtica, uma regurgitação do sangue durante a diástole na insuficiência aórtica, né? Aquele sangue que reflui para o ventrículo esquerdo acaba colidindo com a válvula mitral que está tentando se abrir e faz com que aquela válvula mitral não se abra completamente e acaba gerando uma estenose mitral funcional. A colisão do fluxo sanguíneo regurgitado pela válvula aórtica para o ventrículo esquerdo colide com a válvula mitral em abertura, gerando uma estenose mitral funcional, inclusive podendo gerar um sopro, um ruflar, né? Um sopro diastólico em válvula mitral, mas não é por lesão, é um sopro funcional. E o sopro de Graham-Still, da mesma forma, indivíduos com hipertensão pulmonar geram uma estenose pulmonar funcional, porque a válvula pulmonar não consegue ser aberta completamente, gerando aí um sopro sistólico em foco pulmonar. Todos esses sopros, todas essas doenças orovalvares serão avaliadas na aula de doenças orovalvares que já está disponível aqui para vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula de rotina do exame físico do pré-córdio, exame cardíaco. Eu sei que é uma aula difícil, mas vocês podem ver mais de uma vez. Não esqueçam de baixar o seu Medcode na Google Play e na Apple Store. Assine o seu Medcode, vocês não se arrependerão. Tem todo esse conteúdo e garanto muito mais no seu aplicativo Medcode. Um forte abraço e até a próxima aula.